direcionar, né, como que deveria ser o culto, era porque na igreja de Corinto, era a igreja que havia todos os dons. Então vocês imaginam uma igreja com todos os dons. Você imagina isso, então, o poder de Deus ali manifestado. Mas olha, veja bem, com tudo isso, o apóstolo São Paulo, sob a autoridade de Deus, sobre educar. Ó, ele disse assim, irmãos, a coisa tem que ser assim. Por quê? Porque muitas das vezes, irmão, tem irmãos no meio de nós que tem uma maturidade espiritual, mas tem uns que são meninos, são ainda pessoas que estão começando no Evangelho. E aí, por causa de alguma coisa, ela pode estranhar aqui. É o caso daqui, como a gente escutou, o irmão falando em língua estranha, o outro se levantou e começou a falar em língua estranha, e o outro mandou ele se calar em língua estranha. Irmão, isso não existe, irmão. O Espírito Santo, ele nunca que ele vai fazer algo para trazer confusão para a igreja. E causar uma grande cratera, que isso é uma cratera, espalha todo mundo. Agora, isso que eu estou falando, por isso que nós temos que ter muito cuidado. A gente não deve ficar apontando nem julgando. A melhor coisa que nós temos, Senhor, abençoa. Senhor, se não for de ti, tira, né? Por quê? Porque, irmãos, eu já ouvi falar aqui, o pastor Elias falou de um caso aqui de uma irmã que ela era dirigente de ciclo de oração, irmão. E ela caiu endemoniada. Agora você imagina isso, irmão. Pessoa dirigente de um ciclo de oração, irmão. Essas irmãs que são líderes aí, irmão, isso aí não é para qualquer um, não. Isso aí são pessoas que Deus levanta na igreja, irmão. Pô, isso aí é uma grande carga, essa liderança de irmãs aí. Essas irmãs, irmão, vocês pensam que não, mas uma grande parte da igreja, ela tem um peso espiritual sobre a igreja tremendo. Essas irmãs pagam um preço, essas irmãs oram muito, irmão. A mola mestra da igreja, né? Força para orar, nós estamos sendo levados muitas vezes por causa da oração dessas irmãs. E agora você vê uma líder de ciclo de oração, irmão, caindo endemoniado, para vocês verem como que, irmão, às vezes acontecem coisas que a gente... Então por isso que é bom a gente tomar certos cuidados, não julgar, não apontar nem nada. Não agir precipitadamente. Não agir precipitadamente. Até nem pôr das mãos. Exatamente. Até nem pôr das mãos, mas para cargos na igreja. Exatamente. É tudo isso daí, a Bíblia nos aconselha. Agora, a gente tem que o quê? A gente tem que ir fazendo, é como diz um grande professor lá da sede, tem 3 peneiras, irmão, que a gente tem que estar sempre usando. Use sempre essas 3 peneiras. É um pensamento filosófico, mas que serve para nós. Essa peneira, quando você for falar, você passa a primeira peneira, ela vai trazer edificação para a pessoa? Aquilo que você vai falar, você vai trazer uma edificação para ela? Ou só vai deixar ela mais conturbada? A outra peneira é a peneira da bondade, né? Use sempre essa peneira da bondade. Olha para aquele irmão com amor realmente, verdadeiro, que veio do céu. Sem crítica. Sem crítica. Porque é difícil, nem todos nós somos chamados para exortar. Não é, isso aí exortação não é para qualquer um. Muitas das vezes o irmão quer exortar um outro, ele não tem aquilo. Ele vai acabar machucando. Ele tem que tomar muito cuidado com isso aí. Porque as pessoas, irmãos, elas são dotadas de sentimentos. E os relacionamentos nossos, elas fazem parte. A nossa vida cristã, ela é tida com grandes relacionamentos, ou pequenos relacionamentos, mas está envolvendo essa parte afetiva nossa com os irmãos. Então a gente tem que tomar um certo cuidado no que vai falar, porque às vezes você pode magoar e matar uma alma. Meu pai foi numa conferência do Mato Grosso, da Madureira, e lá, irmão, levantou o presidente da conferência do Mato Grosso. Sabe o que ele disse? Ele falou, irmão, a Assembleia de Deus é a igreja que mais ganha alma no Brasil. Só que também é a que mais perde alma no Brasil. Está entendendo? É uma igreja que ganha muito, mas também perdeu muitas almas. Irmão. E tudo por causa disso. De às vezes não ter uma palavra de carinho, de amor, certo? Contar um irmão. Viu o irmão numa situação, em vez de ajudar, querer ajudar, já é melhor jogar fora. Irmão Márcio, me permite 30 segundos. Essa colocação que ele colocou, que mais ganha almas e também a que mais perde, será se não foi precipitada? Porque é o seguinte, aqui a igreja, o pastor está ali fazendo uma pregação, ele fez o apelo, o irmão se converteu. Então ele continuou na igreja, mas não gostou.
De repente ele sai, vai para uma congregação. Ele não foi perdido. Foi isso que ele falou, não é isso não. É que não tem acompanhamento daquela pessoa que se decidiu. Não teve discipulado, não teve visitação, ninguém teve sabedoria com a palavra para dar para ele. Mas não conseguiram cativar, né? Cativar aquele irmão, né? É isso que ele quer dizer. Se ganha muito, os irmãos, mas não se Ó, já visto nós aqui. Mas, Márcio, com todo respeito, a Assembleia já melhorou 60%. Só pelo fato de ter seminário, isso já foi uma coisa de Deus mesmo. Hoje, os melhores seminários do Brasil, teológico, é da Assembleia de Deus, né? No Rio de Janeiro. Não sei se você sabe, mas é assim. É, a faculdade. É um dos melhores. Tem o de Campinas também, lá, o pastor Josué, que é meu amigo. Mas já avançou muito. Só o fato de pegar livros, traduzir livros, colocar na mão do pessoal, isso aí, isso é uma coisa que você não pode nem imaginar quanto trouxe benefício para a denominação. Quanto caminhou, né? É, muito. Então, a Igreja Assembleia de Deus, como a gente falamos no começo aqui, ela preza exatamente por isso, pela pureza. Pela pureza, porque sem misturas. A gente está aqui, mas a gente tem que tudo ser, ó, através disso aqui. Se isso aqui não der um respaldo, irmão, a gente não pode aceitar. Ah, mas lá na minha igreja... Não, tudo bem, na sua igreja pode ser, mas a Bíblia não fala nada sobre isso. A gente tem que tomar um cuidado sobre experiências pessoais. É um outro campo que Deus trabalha. Deus opera alguma coisa no pessoal da pessoa e a pessoa quer aplicar aquilo como uma doutrina e regra dentro da igreja. Não, irmão, Deus trabalha dessa forma. Comigo trabalhou. Não. A Bíblia não dá respaldo a isso, mas se fez isso com o irmão, amém. Sabe por quê, irmão? Eu escutei uma vez que Deus tirou o serviço de uma pessoa para dar para outra. Aí alguém questiona assim, nossa, e Deus faz isso? Deus vai lá e tira de uma pessoa e dá para outra? Deus faz isso. Deus ele vai lá e se ele não se agradou daquela pessoa lá, não, mas espera aí, irmão, Deus, aí a gente leva o quê? Isso daí, se você olhar pelo seu lado, pelo seu prisma, você acha que isso é uma injustiça ou não? Sim. Por exemplo, uma pessoa estudou, está lá no serviço dela, mas eu sou crente, eu sou filho de Deus, Deus vai lá e tira ela de lá e põe eu lá. Deus abre porta onde não tem porta. Deus pode abrir, trabalhar lá também. Pode trabalhar a própria pessoa para manter-se em uma... Hoje está cheio de gente dizendo isso. Então, irmão, veja bem que a gente, às vezes, as pessoas, elas atribuem a Deus o bom e o ruim. Aquilo que a gente acha. Tem coisas que não foi Deus, não, irmão. E a pessoa está atribuindo a Deus. Não, Deus fez isso, irmão. Irmão, sim, a Bíblia continua. Hoje, nos nossos dias atuais, se você ganha um cargo e não foi por Deus, você não permanece em Deus. O que foi colocado pelo homem cai por quebra-cabeça amanhã. E o que foi colocado por Deus, ele vai honra. Mas a colocação dele é outra. Mas isso aí ele está falando no material. O que o irmão falou é no espiritual. É dentro de uma igreja, na obra, no trabalho. Deus honra. Deus honra o compromisso dele. A gente tem que tomar muito esse cuidado. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas, às vezes, por experiências pessoais, elas querem colocar dentro da igreja. Não, Deus opera assim, não. Se operou com o irmão, amém. Aí mistura tudo, né? Não, essa pureza aqui vai se perdendo. E é o que tem acontecido com o chamado movimento neopentecostal. Ele não é mais pentecostal, mas é um movimento neopentecostal. Os mais recentes. Exatamente, é um movimento mais recente dessas igrejas novas que têm surgido. Mas são movimentos que trazem alguma coisa que não tem respaldo bíblico. A gente ora a Deus para que Deus vai abrindo a mente deles. Para que como nós também, quando nós no princípio tivemos algumas coisas aí que atrapalhou, Deus também vai abrindo a mente deles para que eles cheguem realmente ao ponto de que Deus quer. Que na realidade as igrejas elas vão crescendo, né, irmão? Isso que tanto em termos de pessoas, em templos e na vida espiritual. Irmão Márcio, o irmão Juscelio o senhor conhece, né? Daqui da igreja aí embaixo. Ele quando estava numa igreja onde ele se converteu, então o pastor instruía ele e dizia que isso aqui vai ser meu.
Aí ele viu um basculhante, ele tinha vontade de possuir um caminhão basculhante. Aí ele, trabalhando nesse caminhão, ele jogava 2 pás de terra e dizia: Senhor, esse basculhante vai ser meu. Senhor, esse basculhante vai ser meu. Então ele disse que quando estava lá, acreditava muito nisso, né? Porque foi assim que ensinaram. Depois ele foi ouvindo pregações de outros pregadores e foi aprendendo. Ele saiu de lá, até hoje o basculhante ainda é do dono dele. Aí eu pergunto, quantas pás ele aumentou para colocar de areia? Esses novos movimentos, eles são... desse jeito. O senhor faz de liderança, a culpabilidade da liderança. Exatamente. Do povo mal. Vai pagar caro, viu, Márcio? Paga. Esses novos movimentos, eles são movimentos incorretamente intitulados de pentecostais. Eles são... Ele tem surgido vários movimentos aí, né? Ao longo dos anos. Mas acabaram criando um segmento esotérico, místico, sincrético, que nada além do verdadeiro cristianismo. Por quê, irmão? Eles foram colocando tantas coisas, né, na liturgia dos cultos, tantas outras coisas do povo, que o povo hoje não vive mais pela fé, e vive mais por quê? Pensamento positivo. Irmão, você tem que ter um pensamento positivo, irmão, das coisas. Não é assim não, tudo pensa positivo aí, irmão. Não pensa positivo, irmão. Repreende esse negócio aí. Exatamente, repreende, amarra isso aí. Então eles vão adotando certas coisas. Determina. Tá errado, Exatamente, determina. Tá errado pensar positivo? Rapidinho aqui, rapidinho. O pensamento positivo positivismo. é positivismo. Positivismo, irmão. Que ninguém pode adoecer. Adoecer é pecado. Adoecer é pecado. Então a sua vida, Ney, tem que ser uma vida, ela tem que ser uma vida esplêndida. Você tem que ter aqui na terra o que um milionário lá, um milionário americano tem. Saúde, 3 carros na garagem, várias propriedades, os filhos todos formados, moram, né? Não moram de aluguel. Aí você é um positivista. Pô, o cara tem um pensamento positivo, só bem, ele só vem bem, né? E a vida não é assim. Jesus não tinha nem lugar de colocar a cabeça. Várias igrejas, tem algumas igrejas que pensam assim. Também, que pensam assim. Não?